Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Astro Sessions. Estamos falando aqui do sétimo Astro Sessions do ano, né, agora de 2025, finalizando mais um mês de julho, né, primeiro mês do segundo semestre. Então, como sempre temos essa impressão, o ano está passando rápido, com tantas transformações aí a nível global, economia, temas, né, bem espinhosos para a gente poder, enfim, discernir, debater, analisar, mas continuamos, temos que seguir, os desafios precisam ser enfrentados, a gente precisa se adaptar e se readaptar no que diz respeito aos nossos investimentos, aos nossos planejamentos financeiros e às estratégias em geral de alocação, que é isso que a gente faz aqui no nosso dia a dia dentro do Family Office. Hoje a gente tem um tema super interessante, né? Um tema que tenta trazer, né, a fundo qual que é a perspectiva, o ponto de vista lá na economia real. Então, ver de fato no ambiente micro, no ambiente granular, no dia a dia, da barriga do balcão daquele empreendedor e como é a trajetória, foi sua trajetória para criar fortuna desde o início daquela história até o crescimento daquele negócio, a geração de riqueza que aquele negócio trouxe para aquele empreendedor, para aquela família, para aqueles núcleos familiares e as diversificações que foram acontecendo além dos horizontes de uma empresa, né, mas para investimentos em terra, né, imóveis, investimentos em liquidez, fora do país, entre outras possibilidades, para que esse legado seja perpetuado também no sentido patrimonial. Então, hoje o nosso tema é geração de riqueza, entendendo, né, na ponta uh, e na economia real como se dá, qual que é o perfil desse empreendedor, quais que são os desafios, o que, que pode fazer esse empreendedor, né, fracassar, quais que são hoje, no momento atual, os grandes dilemas, na perspectiva de sucessão também, esses perfis diferentes, o que, que a gente pode dizer sobre essa diferença entre CPF e CNPJ no sentido de riqueza. Então, qual que é o equilíbrio de manter a empresa enriquecida, ao passo que a pessoa física ela não condiz com aquela riqueza gerada, não há distribuição também para outras classes de ativos e vice-versa, né? O que, que adianta a gente também ter gerado muita riqueza para nossa perspectiva individual e o negócio ou, né, outras classes de ativos estão bem posicionadas, mas existe ali um desequilíbrio entre a pessoa jurídica e a pessoa física na geração de riqueza. Bom, hoje a gente conversa com um especialista no tema para falar de economia real. A ideia aqui realmente foi convidar alguém que tivesse um acompanhamento muito próximo aos empreendedores. E acho que nada melhor do que convidar aqui o nosso amigo Wilson Sá. O Wilson é CEO da PWR Gestão, uma das maiores consultorias aqui do Ceará, do Nordeste, eu posso dizer do Brasil, já com muitos projetos, sede aqui em Fortaleza, sede em São Paulo também, mais de 1.000 projetos aí rodados, né? Experiência aí dos sócios de mais de década, tanto vindo de grandes empresas de consultoria a nível multinacional, entre outras também empresas e projetos relevantes que trazem consigo aí uma baita experiência para ajudar esses empreendedores, né? Então, hoje a PWR aí na figura do Wilson é uma empresa contratada, né, pelos empresários, empreendedores para trazer, né, mais técnica, mais metodologia, mais ferramenta de gestão e auxiliar, tracionar, né, com uma capacidade de organização e metodologia que faça, né, um combinado maravilhoso junto com esse empreendedor que tecnicamente conhece muito do negócio e muitas vezes empiricamente ele sabe esse negócio fazer esse negócio crescer e enriquecer, né, não só o negócio, mas como a sua própria, o seu próprio patrimônio, o seu próprio lastro ali criado. O Wilson é formado em administração aqui pela Universidade Federal do Ceará. Ele tem um MBA em gestão empresarial pela GV e já foi de grandes empresas, né, especificamente aqui da M. Dias Branco, grande empresa cearense, né, com
relevância nacional e até fora do Brasil também, empresa listada aí desde dos anos de 2007, certo? E também foi consultor ali da Ernst Young. Então, Wilson, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença e vamos tratar um pouco aí sobre esse tema tão relevante, né, que é a economia real e a perspectiva do empreendedor até gerar uma riqueza, né, e riqueza essa que a gente observa aqui na Astor no dia a dia, né, dessas famílias empresárias que já têm uma história magnífica e a criação de patrimônio também muito bem sucedido. Bom, então vamos lá. Wilson, acho que a gente pode falar que o empreendedorismo e o empreendedor, eles hoje são a base em qualquer economia, né, da geração de riqueza, né, da geração de riqueza dentro da economia em geral. A gente pode falar em fatores de PIB, né, enfim, investimento, consumo, tudo é gerado principalmente através do empreendedor. A gente tem de fato aqui um cenário muito difícil, né, em países que existem com juros mais altos, porque isso não gera nenhum estímulo a você empreender, também toda a restrição de crédito é um fator que dificulta. Mas esse empreendedor, quando a gente olha aqui do lado da gestão de investimento, da gestão de liquidez, do family office, ele passou por muitos estágios até chegar aqui, até ter uma riqueza criada, né, além da pessoa jurídica, além daquele ativo estratégico da família, que muitas vezes gera riqueza para a família inteira. Quando a gente fala da maioria do Brasil, né, temos CNPJs de empresas familiares, né, pessoas jurídicas que são oriundas de família, notadamente. Então, eu queria entender do teu lado, dado que aqui a gente está falando de economia real e quem vive a economia real, quem vive a ponta, quem vive a micro, são profissionais como vocês, né, dentro de uma empresa aí sólida, com muitos anos de mercado e até da experiência do próprio Wilson, como consultor que está do lado desses caras e vê esses caras cometerem acertos, mas erros também. Então, cara, na tua perspectiva, né, o que que é esse empreendedor? O que que faz esse cara, desde do empreendimento pequeno, que eu sei que vocês pegam, até esse cara que dentro da curva já está no crescimento sustentado, e esse cara vai conseguindo entender ao longo do tempo, né, com desafios também dentro da gestão, que normalmente 99,9% do tempo do cara é dedicado ao negócio, e aí imagina que a carteira de investimentos dele está lá e ele tem 10 minutos no mês para falar sobre isso, porque ele gosta do negócio. Mas, bom, quem é esse cara, né? O que que você percebe, o porquê desses caras chegarem até aqui? Fala pra gente um pouco mais do mundo real, né? Cara, a gente tem um trabalho muito legal de ajudar essas pessoas, porque é um tema muito novo para alguns. Eu gosto de separar em dois grandes grupos. Tem um empreendedor que começou do zero, criou a sua riqueza e hoje precisa profissionalizar a sua gestão de patrimônio pessoal, que é uma coisa que se fala muito pouco, eu acho, nesse empreendedor que está na ponta. Ele confunde muitas vezes pessoa física e pessoa jurídica, vê a empresa rica e ele pobre. Então, é importante ele ter alguns aconselhamentos em relação a isso, até porque, em alguns casos, eu chego a falar para cliente, cara, tu já parou para pensar que hoje tu não pode nem morrer, que teu filho não vai ter acesso a teu patrimônio, ninguém vai entender como é que vai ser feito esse inventário, a confusão que vai ser instalada na tua família, e de repente todo esse legado que você trabalhou a vida toda vai ser posto em xeque, porque não tem um planejamento patrimonial efetivamente realizado. Esse é o primeiro, né, o que criou do zero. E tem um segundo, que é a pessoa que já construiu, tá lá já é da terceira idade, é a primeira geração da família, e que ainda assim, nos dias de hoje, tem zero planejamento patrimonial. Eu estava numa reunião semana passada falando disso. Falei, olha, da forma que está, a gente precisa organizar isso daqui, porque infelizmente, né, a gente está falando de finitude, a vida de todos nós tem um fim. E como é que vai ser depois, com seus 3 filhos, com seu sócio? Não, mas isso aqui está alinhado de boca. Cara, isso aqui é um contrato social feito em 1980 e tanto. Não faz sentido. Então, o empresário ele tem que abrir um pouquinho a cabeça, porque senão tudo aquilo que ele construiu, né, todo aquele legado que ele construiu, a família não vai ter acesso, ele não vai conseguir perpetuar. E ainda tem um segundo fator que eu gosto muito, que é do cara usar esses benefícios, esse patrimônio construído como um segundo motor de riqueza. Então ele tem lá o negócio dele operando, gerando aquela liquidez corrente, aquele ganho corrente mês a mês do seu lucro, enfim, e ele pode gerar um segundo motor, seja para investimentos patrimoniais, numa alocação eficiente de recursos, numa tomada de risco mais consciente, que é importante ele ter esses aconselhamentos no dia a dia.
Maravilha. E quando a gente vê esse processo geracional, né, principalmente você entende que você tem uma forma de pensar da primeira geração, que eu vou colocar aqui que, via de regra, ela é baby boomer, lá, o cara que nasceu ali em 60, mais ou menos, né, Segunda Guerra, e você tem ali, talvez, pensando ali na Idade Média, né, de gerar a segunda geração, esse cara deve ser um milênio, ou um pouco antes ali, né, nascido a partir de 80 e alguma coisa. E você pega essa primeira geração mais barriga no balcão, preocupado em fazer o negócio dar certo, e tudo que tiver de recurso vai injetar lá, porque a percepção de risco do negócio dele é muito pequena, é um pouco assimétrica. Ele sabe que aquilo ali vai dar aquilo, ao passo que você, olhando friamente, racionalmente, aquele é um negócio talvez dos mais arriscados que ele possa ter dentro da cadeia do mercado. Vamos colocar assim, empresa de capital fechado, baixa liquidez, regionalizada, familiar, sem governança. Quando você pega a segunda geração, ela teve um ambiente mais, né, propício para estudar, academia, network, menos barriga do balcão. Às vezes é quem até contrata vocês, né? O processo decisório vem mais do cara que entende que pode e precisa. Mas eu queria te perguntar o seguinte: dentro dessas duas gerações, quando a gente fala aqui de, enfim, transição também, que deve acontecer muito no negócio de vocês, ou, né, o empreendedor sozinho, que é o self-made, eu queria saber se esse cara, ele não gosta de ter dinheiro na conta, né? Porque quando o cara vê dinheiro, eu vejo muito isso pela venda de negócio. Quando o cara vende um negócio, recebe um caminhão de dinheiro lá na conta dele, esse cara fala, eu tô pobre. Então existe um desespero de alocar. Então o cara vai carimbando em imóvel, terreno, vai comprando negócio sem pensar, vai injetando dinheiro em qualquer lugar. Então, por que que existe essa dificuldade, né, de ter liquidez? E muitas vezes, até acho que do lado de vocês, né, o processo educacional mesmo no cara, ó, cara, você está com esse recurso aqui disponível, seja geração de dividendos que você teve, seja liquidez porque você teve alguma herança, ou que você vendeu algum ativo seu, ou até vendeu um negócio, vamos fazer uma diversificação, né? Então, como é que vocês enxergam e as dificuldades que esse cara tem de diversificar e olhar a riqueza que ele gerou como não só retroalimentando a própria empresa, e até para o cara que está com vocês e vendeu um negócio, ou vendeu parte de um negócio, ou um ativo importante, e vocês, como consultores e especialistas em gestão, falando o seguinte, cara, vamos fazer um planejamento, né? Então, como é que esse cara lidar com o dinheiro? Esse é o ponto. E aí, invariavelmente, eu tenho que falar que tem um fator emocional forte nisso daí. Eu tenho um cliente que ele tem uma família lindíssima, estruturada, tinha um negócio de baita sucesso, fez um grande deal, vendeu, pô, se fez na vida, né? Viu muito dinheiro na conta e entrou em depressão. Ele falou, Wilson, eu me vi com dinheiro na conta e depressivo, porque eu olhava para minha família bem estruturada, meus filhos criados, e eu não tinha mais meu trabalho. Esse cara colocou um outro negócio de um outro segmento, trabalhando de domingo a domingo, feliz da vida. Curou-se da depressão, trabalhando com a barriga no balcão, como você muito bem colocou. E esse fator emocional, eu acho que vai muito de uma falta de preparação, de entender que você vai tomar decisões. Com certeza você que lida muito com transações de M&A, assim como a gente já sabe, muitas vezes o fator emocional é o que pesa na hora de fechar. Cara, você apresenta um valuation de uma empresa, o cara se sente ofendido porque acha que a empresa dele não vale só aquilo dali. Cara, é o número, não estou aqui para romantizar nada. Então, acho que tem que haver sim uma preparação, e acho que esse é um tema que a gente tem que trazer cada vez mais nas pautas de reunião de resultado, para o que a gente vai fazer dessa empresa, né? Toda empresa tem três destinos: ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada, ou ela vai quebrar, não tem para onde ir. Vai ser passado o bastão da primeira geração para alguém. E aí, eu acho que tem que ter um papel muito grande da segunda geração, em um processo de maturidade, de entender se vai ter capacidade para tocar o negócio ou não. Até porque, Morel, tem um fator que eu vejo falar pouco em empresas familiares, que é, normalmente esse cara começou, ele é da primeira geração, o negócio era muito bom, ele deu um baita padrão de vida para a família dele, mas era uma família que aquele negócio tinha que manter. A partir do momento que os filhos crescem, começam a entrar no negócio, aquele negócio que era para uma família, o pai, a mãe e os filhos, agora tem outras duas famílias, então ele atende a três famílias. Daqui a pouco são os netos. Então, isso daqui vai multiplicando de uma maneira que um negócio que era muito bom para uma família deixa de ser atrativo quando vai para as três. E aí a família tem que discutir isso num planejamento estratégico familiar. O que a gente vai fazer? A gente vai criar novos braços? Se você olhar lá no Sul, a RBS fez muito isso.
saiu do segmento só de televisão, foi para streaming, foi para outras fontes de receita, porque você tem que entender como é que o negócio mantém um padrão de vida dos sucessores, né, sem que ele seja sangrado, sem que ele seja maltratado e seja um negócio próspero para as próximas gerações. Se não fizer esse planejamento patrimonial, inclusive, aí começa a sangrar o negócio, acha que o negócio não é bom, mas o negócio continua bom. Ele só não é bom para 3 famílias, para 3 senhores. Então, se a família não tiver esse olhar com muito carinho, muito cuidado para o patrimônio familiar, e olhar, peraí, isso aqui garante minhas próximas gerações, isso aqui tá bem, tá tranquilo, tá bem feito. Então, acho que volta a falar do que eu falei na primeira pergunta, né? O legado fica em xeque por fatores emocionais, falta de preparação e porque as pessoas não querem discutir o óbvio, né? A sucessão vai acontecer, ninguém é imortal. Bacana, vou pegar um parêntese aqui interessante, né? A gente falou de dificuldade de enriquecer a física, né? E quando a gente tem os sócios ricos e a empresa pobre, né? Eu sei que isso aí é uma fala que eu me lembro muito sua, de rapaz, os caras estão pegando a galinha dos ovos de ouro e esganando, né? Então, e aí eu acho que com certeza você tem exemplos aí, né? É, a geração de riqueza aconteceu, a empresa solidificou-se, né? As pessoas físicas entenderam a diversificação. Mas acho que tem dois caminhos naturais aí quando a empresa vai, ela não é vendida antes, vamos colocar assim, é exponencial o crescimento do número de membros, né? Que aí você vai primeira geração, segunda geração e terceira, a partir da terceira vira consórcio de primos, ou o negócio fica muito grande, né? Então, muitas vezes acontece as duas coisas. O negócio vai crescendo, cria complexidade, precisa de governança, senão o negócio, né, vai ter problema. Ou, né, a empresa vai gerando muitos herdeiros e aí tem, né, agregados e etc. O negócio vai ficando com muitos cabides, vamos chamar assim, né? Necessariamente, algumas já têm as regras, mas a maioria não. Então, muitas vezes você tem um consumo exacerbado, né? Então, as pessoas físicas ricas e a PJ vai sofrendo até talvez se dissolver, né? Fala um pouco aí sobre isso, quando o comportamento também ele falta nesse sentido aqui de consumir muito a riqueza. Eu tenho um exemplo muito legal que aconteceu há uns 30 dias numa reunião de resultados. Essa empresa hoje tem um caixa negativo de quase 2,5 milhões de reais e continua fazendo distribuições de lucro para manter o padrão de vida da primeira, segunda e terceira geração dentro do negócio. Para chegar no ponto de eu falar no meio da reunião, pessoal, ninguém está percebendo que a empresa vai quebrar, a nossa geração de caixa ela não é suficiente para pagar o endividamento que a gente tem hoje, e todo o patrimônio que vocês têm na física também, uma hora, vai cessar o limite de crédito que vocês têm. Ninguém está vendo isso, vai deixar realmente a galinha dos ovos de ouro, como você bem colocou, ser esganada, ela já está sufocada, pessoal. Ou a gente para agora, revisita e reorganiza, porque tem sua dose de verdade, é nosso papel como consultoria trazer essa dose de verdade, para que as pessoas entendam e tenham um senso de urgência naquilo. A empresa hoje vive um momento bacana, está crescendo, mas infelizmente a geração de caixa dela não comporta o padrão de vida que os sócios querem ter. Por quê? Repito, sustentava muito bem uma família, já não sustenta bem as 3. Se a família não tiver esse olhar muito cuidadoso, esgana a galinha de ovos de ouro. E aí, essa questão da PJ pobre, e aí começa alguma discussão tipo, pô, mas a gente raspou o caixa de novo. Não raspou, já está raspado. Vocês estão 2,5 milhões negativo. Ou a gente faz, de fato, agora um trabalhinho de reduzir um pouquinho o padrão de vida, pensando na continuidade da empresa, na perpetuidade, ou não haverá empresa daqui 5 anos. Não haverá, pessoal. Ou a gente diminui agora, temporariamente, ou diminui de vez, obrigatoriamente, daqui 5 anos. E aí, agora sim, estão sendo feitos movimentos de correção, etc., de aporte, para poder equalizar essa conta. Por outro lado, também, Morel, é engraçado porque, repito, o fator emocional pesa muito. Já tem empresário que é o contrário. É a empresa rica e ele pobre na pessoa física. Aí sim, é um fator emocional pesadíssimo dele não conseguir ver dinheiro na conta, né? Como você bem falou. Parece que ele, se tirar o lucro que lhe é devido, ele merece aquele lucro, ele trabalhou, a empresa é lucrativa, tem caixa, pode tirar, ele não sabe o que fazer. Aí fica perdido. Ele fala, não, é melhor deixar na empresa que eu vou abrindo mais lojas, eu vou abrindo novas unidades, eu faço uma expansão. E aí ele não diversifica o risco. Então imagine aí, quantos empresários serão afetados agora a partir de 1º de agosto com as tarifas? Você está falando de um estado, você deve ter esse número mais atualizado que eu, com certeza, que 60% depende das exportações.
E aí? Essas empresas que até ontem estava tudo bem, a partir de 1º de agosto, como é que fica? Eu estava vendo, por exemplo, a Taurus, fabricante de armas, deve mudar sua sede para os Estados Unidos para poder continuar operando. Até 6 meses atrás era um negócio maravilhoso, mudou da noite para o dia. Então ninguém está salvo. Os negócios na nova economia, com o advento de inteligência artificial, tem tido uma série de mudanças pesadíssimas que, eu repito, ou você para sentar e pensar como deve diversificar, ou você vai se ver em maus lençóis. A gente mesmo, se você me permite falar, a gente começou como consultoria, a gente tem prática de educação corporativa, a gente é sócio de empresas de segmento de alimentação, educação, saúde. Por quê? Porque a gente entendia que essa diversificação era necessária para não depender somente de uma fonte de renda, de um negócio específico, mas isso volta lá para a mesa da estratégia, do conselho, entender o que as famílias esperam, o que elas querem, como é que elas se veem no futuro, que as pessoas discutem pouco isso. O brasileiro, ele é criado no improviso, ele vive muito o dia a dia e acha ruim sentar e planejar. Cara, meus próximos 10 anos, o que eu quero? O que eu quero de patrimônio? O que eu quero de conquista? Eu vou estar nessa empresa ainda ou não? Eu quero manter meu ritmo de trabalho ou não? Se eu morrer hoje, o que acontece com a minha família? Eu acho que são alguns monstros aí que tem que sair do armário e ver um momento como esse, estar em locais em que ele possa conversar com outras pessoas que estão passando por esse momento, certamente ajudam muito nesse processo de maturidade. Legal. Eu acho que tem um ponto aqui, eu queria fazer uma citação de um livro maravilhoso que eu acabei de ler, que é o livro da história do BTG, né? Até para todos aqui, clientes, tanto da Astor, da PWR, parceiros que estão assistindo aqui o Astor Sessions. Tem uma passagem lá, quando ele, né, coloca ali a criação do BTG com o César, com o Jacuski, com o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes fala que um grande mentor dele sempre colocou esse dizer para ele, né? Se você dividir a vida em três partes, primeiro terço da vida você tem que focar em estudar, né? Tentar ser o melhor. Segundo terço da vida, cara, não tem mistério, ficar rico, certo? E o terceiro terço da vida, meu amigo, você tem que curtir, você tem que dar o give back, né? Você tem que ajudar os outros. E aí vem para uma outra crença, um outro dilema que vocês devem sofrer muito aí, tentar bater, que é até meio estranho quando você pensa, poxa, alguém que está me aconselhando está falando isso para mim mesmo, né? Se a gente tem que ter uma cabeça mais racional de gerar riqueza e ter sempre uma empresa lucrativa, mas que é a dificuldade desse empreendedor, muitas vezes, principalmente aqueles mais de primeira geração, de eu preciso gastar o que eu gerei, né? A minha pessoa física, o meu consumo, eu posso citar alguns bons casos, né, de empreendedores aí com 70 anos de idade, que para hoje é uma belíssima idade, né? Que nunca andaram de primeira classe, né? E, pô, povo não vão andar de primeira classe, cara, é muito caro. Pô, cara, passou a vida trabalhando, tu gerou esse patrimônio aqui, cara, tu tem que fazer isso, né? Senão você morre sem ter usado aqui, né, muitas dos produtos, serviços que você mereceria consumir porque você chegou nesse patamar, né? Então, que conversas são essas, Wilson, aí na prática, na economia real do cara? Pô, agora vamos gastar também, né? Vamos consumir um pouco a riqueza com responsabilidade. É legal porque eu não sei os que você acompanha, Mauro, mas muitas vezes os que eu acompanho, o de primeira geração não anda de primeira classe, não, mas a segunda já gosta, né? Já é o usufruto comum. E é muito legal assim, porque esse cara ele tem um perfil tão legal de gerar riqueza, mas ele pensa tanto na família mesmo, por isso que muitas vezes ele acha que está roubando o negócio, que não é o momento de usufruir, e que vai se furtando, né? A alegria do cara é aquilo. É uma coisa que eu aprendi a respeitar também, entendeu, Moro? Eu acho que cada um vai ter a sua definição de felicidade. Esse cara, a primeira classe não é felicidade. Talvez ele já viaje forçado, ele não queria nem viajar com a família. Talvez ele está tirando um pouquinho o pé agora porque tem neto, enfim, aí ele muda um pouquinho. Eu vejo muito empresário quando tem neto, aí sim freia, porque agora o neto consegue, e talvez se o neto pedir para ele viajar em primeira classe, ele vai, porque enfim, a netinha. É, Eu acho que cada um tem que descobrir o que é a sua definição de felicidade. Eu acho que se o cara tá bem resolvido, né, tá buscando essa diversificação, entende que de fato para ele não vê valor agregado, não me cabe julgar. Acho que cada um vai ter sua definição de luxo. Talvez o luxo para ele seja poder ter ali sua fazenda aqui no interior, vai viajar para lá todo final de semana e vai ser mais feliz do que quem está viajando em primeira classe, tá ótimo. Desde que, ainda assim,
tenha sido construída essa riqueza, tenha sido construída essa diversificação, que ele possa, de fato, descansar, né, tirar o pé do freio conscientemente, sem agredir o negócio ou o seu patrimônio. Por outro lado, tem um cara que é por limitação mesmo, né? Crença limitante de que não pode viajar de primeira classe, acha que é um desperdício. O empresário, às vezes, não faz a conta do quanto vale ele chegar descansado para uma reunião de negócio nos Estados Unidos, que ele vai de noite, aí vai todo quebrado, porque vai de econômica, e aí chega lá, não vai render a mesma coisa na reunião, deixa, às vezes, fechar um contrato que chegou com energia baixa. E quem eu consigo convencer muitas vezes nesse quesito é pelo lado utilitarista da coisa. Sabe quanto é que vale tua hora, bicho? Pra tu tá viajando de econômica de noite, aí sim, vai se quebrando alguns paradigmas, ele vai entendendo os benefícios daquilo ali, de como é que ele aloca bem o recurso dele. A gente falou muito de recurso em relação a monetário, mas eu acho que tem uma grande má gestão que é realizada de tempo e energia. O empresário acha, não, ok, eu vou pegar meu carro e vou daqui para Juazeiro. Cara, por quê, entendeu? Olha o risco. Você vai se meter na estrada no interior do Ceará por 8 a 10 horas, risco de acidente, a cabeça mais importante do negócio. Para quê? E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando essa mentalidade, desde esse micro, do tô indo ao trabalho e acha bom, porque vai gastar só um tanque de gasolina, não vai gastar R$ 2.000 de passagem, e a gente tem que mostrar que R$ 2.000 para ele não é nada. Se ele perder um dia de trabalho, é muito mais caro que os R$ 2.000, até chegar nessa fase de usufruto, que agora sim, ó, tá aqui, meu amigo, você pode aproveitar a viagem, você merece. Você não está sendo dado, não, você merece, você construiu isso aqui. A empresa vai continuar, seu patrimônio seguirá intacto, porque só o que você tem do seu portfólio diversificado, que é o seu segundo motor, vai pagar a sua primeira classe e você não vai mexer no seu patrimônio. Não, e é isso, assim, hoje eu sou um dos grandes entusiastas de chegar numa reunião dessa, principalmente você vai olhar aqui a liquidez da família, enfim, desse investidor específico. Se olha no mundo aqui de Brasil a juro alto, que o cara tem, vai, um rendimento bruto aí de 1%, vai, ao mês, e esse cara, dependendo do patrimônio, está gerando centenas pergunta se pode trocar de carro, né? Obviamente é muito bom ele perguntar, porque ele está pedindo um conselho, mas hoje eu claramente, com responsabilidade, planejamento, sabendo se pode, mas muitas vezes você pode fazer com folga, você fala, você precisa, cara, mude, né? E aí você está falando com uma pessoa talvez de 75 anos, que já fez muito, de 80, mas, e aí eu vou puxar uma das últimas perguntas aqui pelo nosso tempo, normalmente o comportamento desse cara é oriundo de uma vida muito difícil, né? De uma vida que ele não podia gastar, né? De uma vida que ele precisava realmente ter muita. Ele precisava abrir mão realmente de muita coisa no curto prazo. Mas aí o longo prazo chegou e esse cara ainda, né, tá com aquela cabeça que ele precisa desconstruir. Mas mais uma vez não é fácil e eu acho que você falou muito bem, né? Temos que respeitar, mas temos também que tentar ajudar nesse sentido. E aí, falando de vida difícil, Wilson, eu vou falar aqui, pedir a tua contribuição como profissional, consultor, mas você vai ter a cabeça também de acionista e de empreendedor, né? Que muitas vezes o cliente esquece que você é empreendedor também, né? Mas, cara, como é que abre a caixa de ferramenta da persona desse cara que é o cara de sucesso, o cara gerou riqueza. Por quê? Você tem um mundo muito desafiador, né? A gente está falando de um retrato atual aí que eu acho que esse vai mostrar o quanto é difícil você gerar riqueza, principalmente no Brasil, né? Um país em que a gente não tem uma segurança jurídica e que a política ela intervém muito na economia, né? E aí está falando de uma questão aí de tarifa, agora que é a bola da vez aí na discussão, que ela tem um viés político absurdo, né? Muitas vezes você for colocar, cara, é um negócio muito arbitrário, né? E que o empreendedor tem que vencer, como teve que vencer lá atrás. Acho que voltou. Oi, voltou. Voltou?
Tá falando Vou empreendedor, que vem vou só lá, voltar fazer um lá atrás? pouquinho aqui. Tá. Peraí, deixa eu só ver aqui, para não cair de novo, porque eu tô aqui no segundo andar e caiu. Peraí, qualquer coisa eu vou botar do celular que é melhor. Peraí, Fica onde? No Duets, né? tá ruim. Não, eu tô em casa. Deixa eu ver aqui. É, tentando ficar mais em casa aqui, trabalhar daqui por conta das férias das crianças. Tá morando no Cocó ainda, não? Pronto, vou usar a minha aqui Tá, do vai. celular. Bom, então quando você olha lá atrás, esse empreendedor já passou por hiperinflação, mudança de moeda, política monetária, política esquerda, direita, o que seja, e ele precisou vencer tudo isso. Então, quando você olha aqui, a gente pode citar os nomes que estão no radar, aí a gente pode pegar aqui os principais nomes que fizeram história, fazem história no Ceará, que você olha para esse cara e fala, como é que esse cara vai ser recriado? Não vai nascer igual a ele, o cara que conseguiu fazer tudo isso. Mas você pode falar também dos caras que, sem citar nome, você conhece vários que não são necessariamente os caras que estão no radar, mas são do interior, do Maranhão, por exemplo. E como é que, com todo esse desafio, o cara chega aqui e gera riqueza, né? Então, mais uma vez, o que para ti pode ser condicionante ou qual que é a principal característica desse cara, né, na ponta, na economia real, o que ele precisa vencer? Porque quando você olha o mercado de capitais, a gente está aqui dentro de uma sala, olhando planilha, olhando Bloomberg, e a gente está falando aqui de milhões, bilhões de transação, mas quem gera essa riqueza é o cara que está lá e ele está vencendo muita coisa, né? Então, que desafios como empreendedor a gente consegue ver e que barreiras esse cara passa e qual o perfil desse cara, na tua opinião, né? Cara, quanto ao perfil, que eu acho muito legal nessa galera, a gente fez até um planejamento estratégico do nosso grupo ano passado, e um dos conselheiros foi o Hélio Beltrão. E o Hélio falou, cara, é o Brasil, entendeu? Keep going. Vai ser loucura, vai ter viés político, vai ter viés econômico. No Brasil até o passado é incerto, mas é o ambiente que temos para trabalhar. Eu acho que o empresário brasileiro, ele é naturalmente nascido no caos, criado no caos, ele é mais um dia normal. Então, o último grande advento que a gente passou foi pandemia, diversos conseguiram passar, por mais difícil que fosse. E ainda assim, quando eu pego esses empresários, o que eu vejo que eles têm em comum é uma antifragilidade muito forte para um período como esse. Eles têm uma capacidade de reinvenção muito rápida, se adapta muito rápido ao problema. Então, beleza, esse é o problema, esse é o meu novo cenário, o que eu vou fazer? E aí ele usa um segundo atributo que eles têm muito forte, que é uma execução fanática. Um cara é maluco para executar, ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, para poder fazer com que aquilo dê certo. Então, são dois atributos que eu vejo, essa capacidade de adaptação e essa execução fanática, que são dois grandes diferenciais de empresários, aí eu estou falando do Brasil todo, de forma geral. E é legal porque eles vão entendendo, pô, esse é o meu novo cenário, é isso que eu vou fazer, beleza, toca o barco, não fica sofrendo por isso, entendeu? Acho que muita gente fica, mas o mercado tá ruim, a tarifa e não sei o quê. Enquanto tem gente lamentando, tem outro já se reinventando, pensando no negócio, porque sabe que aquilo ali é o meio de vida dele. Então, são pontos importantes a considerar. Eu acho que não adianta sofrer por antecipação, é o Brasil em que escolhemos viver, teremos cenários diferentes, diversos, fazer nossa parte, fazer aquilo que nos compete, é, e agir dentro daquilo que está no nosso controle, acho que é o que mais faz sentido agora. Eu acho que o outro ponto, né, pensando aí nesse copo meio vazio, o Brasil é um país bom de ganhar dinheiro, né? Porque é um desafio ser empreendedor. Mais uma vez, a gente está falando de juros, historicamente, vou falar um número aqui em intervalo para não cometer um erro, e pecar aqui no número correto, mas desde o Plano Real a gente tem anualizado aí a taxa de juros do Brasil entre 8% e 9% ao ano, né? Então, o que bate, talvez, né? Qual que é o custo-oportunidade, o trade-off de você ganhar na renda fixa, risco Brasil? Ah, mas o Brasil pode não pagar. Difícil, né? Ele vai imprimir dinheiro e te pagar ali o título de tesouro que tu tem. Então, assim, é muito desestimulante você fazer o que a gente faz, né? E aí eu acho que o lado bom da gente ter clientes, assim, é que a gente aprende todo dia a melhorar como chegar no perfil desses caras, né? A tentar ir até lá. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. E aí, trazendo um pouco aí das tuas falas nas últimas respostas, Wilson,
eu acho que você está falando de muita mudança, falou da taxação aí, enfim, do número, né? A gente não tem mais um estado industrial faz tempo, né? Então a gente tem muita dependência aí de serviço, de exportação também, né? E aí eu acho que você deve estar numa bateria aí no último mês de revisão de SWOT, né? Então, cara, externalidade, elas vão acontecer. Então é isso. Como é que a gente vai lidar? E aí eu queria te pedir, caminhando para o final, que você conseguisse falar, cara, o que é que você enxerga aí pela frente? O que são as grandes mudanças? Você citou duas grandes aí, né? Que, pô, estamos cansados de ouvir falar de inteligência artificial, então, substituição de posto de trabalho, automatização aí, ganho de produtividade. Acho que vários clientes de vocês já devem estar implementando esse tipo de coisa. E aí também, bom, economia, globalização, né? O mundo pós-pandemia mudou muito. Então, o que é que você enxerga aí de desafio esse da porta para fora que é mais difícil controlar e que pode mudar amanhã também todo o cenário, né? O que é que vocês estão pregando aí de, cara, o mindset agora é esse, o novo mundo agora é esse? Excelente, Morel. Eu estava fazendo um estudo, o Raduan, que é meu sócio, você o conhece também, ele fez um trabalho muito bacana agora, um comparativo, pegar ali os indicadores econômicos de antes de 2015 e comparar com os indicadores de agora. Então, o que a gente tinha lá? Uma inflação supostamente controlada. Eu falo supostamente porque, desculpa, mas a inflação que aponta não é aquela que a gente está vivendo na prática no dia a dia. Acho que você acompanha isso, vendo supermercado, gasolina, enfim, todo o custo de vida normal. Então, tinha inflação controlada, desemprego baixo e um PIB em crescimento. E aí, logo depois, vem a crise, uma crise gigantesca, derrubando, né, e criando aí um grande colapso. O que a gente tem preparado, então, nesse cenário? Galera, a onda que está se formando é essa. É o momento de ser um pouquinho mais conservador em algumas tomadas de decisão, fazer muito bem essa escolha de ativos, a depender do momento financeiro da empresa, dar uma segurada em expansão, estratégias de maior risco agora, focar num básico bem feito, dependendo do portfólio. Empresa que está muito bem capitalizada, muito bem estruturada, aí sim a gente fala de um momento mais agressivo. Eu acho que tem muito isso, eu acho que você vive muito isso no dia a dia. Quem já tem a riqueza construída, consegue ter ainda mais fatores de alavancagem num momento como esse, de incerteza. Porque ele já tem ali o patrimônio, ele tem acesso a linhas de crédito mais baratas, ele consegue se movimentar mais rapidamente, consegue aproveitar melhor oportunidades que aparecem. Então, para essas pessoas que já estão nesse patamar de liquidez muito bem resolvida, a gente indica alguns movimentos até um pouco mais ousados em algum momento, porque é o momento dele dar grandes saltos, talvez ter grandes saltos dentro do seu negócio. Para quem está construindo, você falou ali de segundo momento de vida, quem está construindo ali a riqueza ainda não tem aquele terreno sólido 100%, a gente indica algumas estratégias um pouquinho mais conservadoras dentro do negócio, porque muitas vezes ele ainda depende daquela empresa, aquela empresa é o motor econômico dele, então não pode ser colocado a colapsar. Então todo planejamento estratégico tem sido uma pauta, obviamente, essas mudanças, entender quais são os efeitos e riscos dentro da SWOT que essas pessoas estão passando, essas empresas estão passando, criar essas estratégias condizentes com o momento da empresa e dos sócios. A gente tem que fazer essa ligação sempre dos dois para que não tenha uma frustração. Senão o cara está pensando que ele vai aumentar o patrimônio dele em 10 vezes em 10 anos, mas a empresa não vai fornecer aquele crescimento suficiente pelo cenário que está mudando. Então, é momento de equilibrar essas expectativas, fazer esse alinhamento e aí sim para uma execução fanática, porque independente do que aconteça, dia 1º de agosto, essas empresas irão ter que operar neste novo cenário que está desenhado. A gente vê que, infelizmente, pela questão política, enfim, como você muito bem citou, todo mundo já sentou para negociar, menos a gente, nem consegue, né? Cara, dia 1º de agosto que está desenhado é isso. O que a gente vai fazer com isso? Então, vamos diversificar, vamos mudar, vamos atender mais nacionalmente, vamos mudar para outros mercados, que frentes a gente vai abrir. Então, de fato, tem sido um período bem frenético aí de decisões. Isso eu estou falando de um dos fatores, né? Tem outros 30 envolvidos, como inteligência artificial, que já foi citado também para que possa ser aproveitado, mas sempre pensando assim, qual é o nosso próximo grande passo? Eu tive num evento agora com um fundador da Estônia, o André, e ele fala isso, né? Qual é o nosso próximo grande passo? E talvez seja o momento de dar algumas recalibradas no próximo grande passo de alguns empreendedores, porque o cenário está mudando muito rápido e quem não fizer essa leitura corre o risco de estagnar ou, quem sabe, colocar em xeque tudo que construiu. Bom, me despeço aqui de vocês, foi uma maravilhosa noite, né? Minutos aí, praticamente uma hora junto com vocês, compartilhando sobre um tema muito bacana, conversa de
altíssimo nível aqui com o Wilson. Wilson, obrigado pelo seu tempo. Esperamos nos encontrar, né, novamente. Deixo também a todos aí, clientes, parceiros, né, entusiastas do tema, a possibilidade de bater um papo contigo e entender, né, o quanto a PWR e o seu trabalho podem ajudar aí nessas trajetórias, de negócios, enfim, seja na consultoria, nos treinamentos, para impulsionar e, né, ajudar a catapultar essa criação de patrimônio, criação de riqueza, tá? Ficamos aí para o próximo Astro Sessions, no mês que vem, mês de agosto, com um tema super relevante que a gente vai lançar. Um abraço.